Essa aula é um anexo da primeira aula, da aula 1, onde a gente vai ver um conceito que não foi apresentado lá, que era parte da aula, não foi apresentado para a aula ficar mais curta mesmo. Esse conceito é o printf, ou printif. Ele serve para poder imprimir mensagens, além do valor da variável. O disp, como a gente está vendo aqui embaixo, ele imprime somente o valor da variável, apenas o valor da variável, não imprime nenhuma mensagem de texto junto. E eu gostaria, assim como no input eu mando uma mensagem de texto para o usuário, eu gostaria de fazer a mesma coisa na hora de imprimir. Então, se eu rodar ele aqui agora, eu vou entrar com o valor de A, para cá, um valor de A, menos 1, um valor de B, 5, por exemplo, um valor de C, 6, e ele me imprime aqui os dois valores, mas só os valores, não imprimiu mensagem nenhuma a mais. Então, qual é a função do programa, do comando printf? Printf, ou printif, algumas pessoas chamam dessa maneira, ele recebe como entrada um texto para começar. Então, aqui vem o que você quiser informar para o usuário, por exemplo, o valor da primeira raiz é. Não vou usar acento, vou usar esse E com H, porque acento dá muito problema no Scilab. Dois pontos, e aqui eu queria que aparecesse o valor da variável x1. Só que eu não posso escrever simplesmente x1, porque aqui é a parte textual. Se eu escrever isso, vamos salvar e vamos executar. Vamos lá, mais valores. Menos 1, 5 e 6. O valor da primeira raiz é x1. Ele não colocou o valor que está na variável x1. Ele colocou o nome x1. x1 apareceu nesse programa aqui, na parte textual, dentro das aspas, como um texto. Bem, como é que eu faço para imprimir no lugar aqui de onde apareceu o x1? Como eu faço para imprimir o valor da variável x1? Então, é preciso usar %G. O %G vai substituir, o valor da variável nessa parte do texto. E logo, então, na hora que terminar as aspas, quando sair das aspas, eu vou colocar a variável que eu quero, no caso x1. Agora sim, eu não vou precisar, por exemplo, imprimir o x1 aqui embaixo no disp, então eu vou comentar e eu posso rodar, salvar e executar para ele imprimir de uma forma diferente. Então ele imprimiu, o valor da primeira raiz é menos 1. No lugar que estava o %G, ele imprimiu o valor da variável x1. É dessa maneira que faz. Na parte textual, onde estão as aspas, você coloca quantos %G você precisar. Depende da quantidade de variáveis que você quer imprimir. Na sequência, você coloca as variáveis que têm que ser impressas. E cada variável vai substituir o %G na sua ordem. Então, por exemplo, agora nós vamos imprimir também o x2. Então, eu vou falar, o valor da primeira variável é %G, no lugar vai ser o x1 que está aqui. Só que aí eu vou dar um ponto final, vou dar uma quebra de linha, e quebra de linha barra N, a barra invertida, significa que ele vai passar para a linha de baixo. Já já a gente vai ver. E logo eu vou digitar, então, o valor da segunda raiz é, dois pontos também, espaço e outro %G. Por enquanto não precisa saber por que é %G. Qualquer número que a gente for imprimir vai ser %G. Depois a gente vai ver outras opções aí de usar %, outras coisas para configurar melhor o texto. Então, agora eu tenho 2%G no meu texto do printf, nessa parte textual do printf aqui. Olha, eu tenho 2%G. Eu tenho esse daqui e eu tenho esse daqui. Então, esse primeiro que aparece aqui, ele já é do x1. O próximo vai ser, então, do x2 que eu quero. Só colocar aqui na frente. Então, a primeira daqui, a primeira variável que for listada aqui vai ser associada ao primeiro %G. A segunda variável que for associada aqui vai estar associada ao segundo %G. Se tivesse 3, se tivesse 4, quantas forem, é na ordem. Elas vão sendo associadas pela ordem. Já posso comentar outro disp aqui também, salvar, mandar executar e entrar com os valores que eu quiser. E ele vai me falar, o valor da primeira raiz é menos 1. Ponto final. Ele colocou inclusive um ponto aqui. Aqui por quê? Porque eu pedi esse ponto aqui. Logo depois vem a quebra de linha. Ele não passou para a linha de baixo? Olha, ele passou aqui para a linha de baixo. Por causa desse %N, desse barra N aqui. Logo depois vem o texto. O valor da segunda raiz é
e um espaço, olha, e o valor de quem? Aí vem o %G no texto, mas quem que ele imprimiu? O valor de x2. Então agora a gente consegue fazer impressões que podem colocar um texto para apresentar melhor a informação que a gente precisa. Né? A gente sabe configurar com o /n, colocando quebra de linhas, e usar corretamente o %G para imprimir as variáveis que vêm na sequência. Esse programa eu vou salvá-lo como sendo o aula 1 P2A, porque ele é uma modificação do programa aula 1 P2. E vocês podem acessá-lo e executar e modificar do jeito que quiserem. É isso aí.